executivo ou judiciário, eles estão pagando para ver. E quem não está, e quem não afrontar isso aí, vai entrar dentro das mortes dos 150 mil. Vai morrer como qualquer um. Então, ou a sociedade reserva afrontar e destruir toda essa merda, todas essas instituições, esses poderes que não funcionam mais para a defesa da nação e do país. Se não fizerem isso agora, vai ver a morte bater em sua porta. Portanto, procure encomendar o seu caixão. Eu queria fazer uma colocação aqui, muito importante. Essa questão do nosso presidente nomear para ministro da Saúde um general. Eu não sou contra, não. Para quem não sabe, quem não foi militar, quem não é militar e não sabe, existem muitos oficiais médicos nas 3 Forças Armadas, competentes. Ele quer colocar um general lá para ser ministro da Saúde, ótimo. Que seja um médico, um oficial médico competente e que trabalhe pela sociedade, pelo país, não contra o país. Não contra a sociedade. Contra o ser humano. Não contra o ser humano. Qual é a missão do médico? Salvar vidas. Eu não sou contra, não. Bota o general médico, sim. Para botar ordem na casa. Mas um general médico... Para salvar vida. Um oficial médico competente para salvar vidas. Não para eliminar. Para botar ordem na saúde. Para trabalhar para o país, para a sociedade. Não contra o país, contra a sociedade. E outra coisa. A primeira coisa que tem que ser feita para mudar esse país aqui é resgatar uma coisa chamada soberania nacional, que o Brasil já perdeu há muito tempo. Já tiraram esse poder constituído que está aí, com maioria... O próprio Supremo é exemplo. Que não, o próprio Supremo, com a maioria de políticos corruptos, entreguistas, já destruíram a nossa soberania há muito tempo. E o próprio Supremo não um Estado que não é soberano, ele não cumpre com a sua função social, ele está fadado, ele está predestinado à destruição, à degradação da sociedade e fatalmente vai atingir a célula-mãe da sociedade que se chama família. Então, meu Deus do céu, vamos acordar, vamos se mobilizar, vamos se conscientizar. O tópico 2 que a gente tem para falar aqui é uma coisa, inclui isso aí, completando o que já foi falado aqui, o posicionamento do STF, dos políticos, diante do quê? Da entrega criminosa do patrimônio público, das chamadas privatizações. Agora estão querendo privatizar os Correios. Aí pode dizer alguém assim, onde está escrito isso que é crime privatizar? Eu vou provar para você que é. O artigo 9 da Lei de Segurança Nacional, que está em vigor ainda, assinada pelo, na época, o então general João Batista de Oliveira Figueiredo, nome de guerra Figueiredo. A Lei Federal 7.170/83, no artigo 9º, diz que é crime contra a segurança do Estado, crime de lesa pátria, submeter o território nacional, parte dele à soberania de outro país. Quando você privatiza uma mineradora como a Vale do Rio Doce, foi entregue no governo Fernando Henrique, que explora o subsolo brasileiro, as riquezas do subsolo do país, do território nacional. Quando você privatiza uma companhia petrolífera que explora o pré-sal, a riqueza nacional do subsolo do território nacional, que é a Petrobras, você está cometendo crime de lesa pátria, você está cometendo crime contra a segurança do Estado. Um famoso presidente americano chamado Woodrow Wilson, entra lá na rede social, veja quem foi Woodrow Wilson, deixou uma frase famosa na história: a nação que entrega o seu petróleo para ser explorado por outro país não zela pelo seu futuro. Isso é uma bufetada na cara de quem defende privatização e entrega do patrimônio público. E outra coisa mais grave, não é só a Lei de Segurança Nacional, não.
Está previsto no Código Penal Militar, no artigo 142, inciso 1º e inciso 3º, que é crime militar internacionalizar qualquer área, submeter o território nacional à soberania de qualquer país, sob qualquer pretexto que seja. Foi o que foi feito quando entregaram a Vale do Rio Doce, o que estão querendo fazer com a Petrobras, o que estão querendo fazer com os Correios, o que estão querendo fazer com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil. Meu Deus do céu, onde esses caras estão? O que merecem uns canalhas desses, uns canalhas entreguistas, que trabalham contra o próprio país, contra a própria nação, contra a família, contra as gerações futuras. Cadê os generais que não fazem porra nenhuma? Cadê os generais nacionalistas que não fazem porra nenhuma? Cadê a atitude dos senhores generais? Isso é uma vergonha! Eu vou citar mais uma vez, um presidente americano jogou isso na cara do brasileiro. A nação que entrega seu petróleo para ser explorada para outro país não zela pelo seu futuro. É a mesma coisa que você ter uma fonte de água mineral no quintal da sua casa, aí você vende para o vizinho e passa a vida toda comprando água do vizinho. É lógico isso? É inteligente? É racional? Não! É burrice! Mas no caso do Brasil, nas empresas públicas, além de ser crime, pela Lei de Segurança Nacional e crime militar, como eu acabei de citar, que não é só civil que comete crime militar, não. Aliás, não é só militar que comete crime militar, não. Civil também comete crime militar. E isso é crime militar, entregar uma empresa estatal, pelo menos na ditadura, que todo mundo fala mal da ditadura militar. Nós tivemos no lado negro, tivemos a tortura, o abuso de poder. Foi o lado ruim da ditadura militar. Mas nenhum general deixou botar a mão numa estatal brasileira. Nenhum deles deixou entregar o país, como entregaram a Embraer, como entregaram a Ingesa, que fabricava nossos blindados, nossos tanques de guerra para a defesa do país. Está lá Angra 1, Angra 2, Angra 3, abandonadas, depois que acabou o regime militar. Então, vamos parar para pensar. Não tem como desvincular as Forças Armadas da política. O que tem que ser feito é a coisa que está errado funcionar certo. É recolocar as Forças Armadas no seu devido lugar e papel constitucional, que é a defesa da soberania nacional. A primeira coisa que tem que ser feita para mudar esse país é resgatar uma coisa chamada soberania nacional. É o país ter um Estado soberano que tem a voz ativa dentro do seu próprio território, ou seja, quem manda na sua casa é você, não é o vizinho. Quem dita as regras dentro da sua casa é você. Quem diz o que tem que ser feito ou deixar de ser feito dentro da sua casa é você. É isso que tem que ser feito aqui no Brasil. E o que está sendo feito, o contrário. Como o professor citou aí, o STF ajudando a entregar o país, trabalhando contra o país. O judiciário se omitindo, ajudando também a entregar o país. E o pior, cadê o artigo 142 da Constituição Federal? Que as Forças Armadas devem intervir nesse caso. Mas não intervir com um presidente entreguista, que bate continência para a bandeira americana, e sim um presidente que honre o juramento à bandeira nacional, que nós aprendemos nas Forças Armadas. É um presidente desse que a gente precisa no poder, com generais nacionalistas que honrem o que tem entre as pernas, e honrem, essas 4 estrelas que levam no ombro aqui, mais 4 aqui, porque se não honrar, arranca e enfia no bueiro, para não dizer outra coisa. Estão entregando o Brasil, estão desmantelando o Estado, estão destruindo a Amazônia. Para quem não sabe, uma terra, quando ela é queimada, ela fica esterilizada. O que significa isso? O que você plantar ali não nasce mais nada, não nasce mais nada. Pergunta isso a qualquer biólogo que não feche com o sistema.
Pergunte a um biólogo honesto, qualquer biólogo honesto, se eu estou mentindo. Que eu aprendi isso na escola. Eu estudei em escola militarizada, Brigadeiro Eduardo Gomes. Eu tive uma formação onde você faz uma queimada, ali não nasce mais nada. Por que com esse governo aí, quando assumiu o poder, uma queimada atrás da outra na Amazônia, coisa que nunca existiu? Existia sim, mas não do jeito que está agora, escancarado. E o que acontece aqui? Bem lá, Supremo Tribunal Federal, políticos e a entrega criminosa do patrimônio público das estatais. Olha a posição dos políticos do STF. Como é que está, professor? Com a palavra a ele, que eu tinha que falar de revolta, eu já falei de indignação, como brasileiro patriota, que eu jurei a bandeira nacional. Eu não jurei bandeira americana, eu não jurei bandeira venezuelana, eu não jurei bandeira chinesa. Eu jurei a bandeira do Brasil. Então tomem vergonha na cara, os senhores militares que estão omissos diante desse entreguismo que está no país, e tomem uma atitude enquanto é tempo. Professor? Vou concluir aqui para depois a gente passar para o terceiro aí. Bom, o que eu quero acrescentar aí é o seguinte. Interessante o seguinte. Você, quando o Fernando Henrique vendeu todas as... Ele não vendeu, ele entregou. Deu. Aí você teve o judiciário. Você teve o judiciário, foram várias ações populares, houve revolta ali na Bolsa, mandou a aeronáutica ficar voando em cima da Bolsa para tentar alguma reação contra qualquer invasão. Quer dizer, é simplesmente uma coisa que é inacreditável. Inclusive, você observa uma coisa, cara, toda a situação, já desde o Fernando Henrique, toda ação que tem contra as empresas estatais, né, já começando o Fernando Henrique, lá com a aeronáutica, soberana, não vou para reagir. Se tentasse invadir a Bolsa quebrar, para ela jogar sei lá o quê. Né? Mas em resumo... O que seria um ato de terrorismo contra o próprio país. Peraí. Contra a própria sociedade. Aí, então, o seguinte, então olha só, aí você teve ações do judiciário. Aí o que o judiciário deu? Teve eliminar, caçou, tudo caçou. Não conseguiu. Aí você vê agora, então você vê agora o seguinte, você vê de Fernando Henrique para cá, você tem três fontes que trabalham a favor da destruição do Estado. Você tem as próprias Forças Armadas, você tem o Poder Judiciário, que não dá um ganho de causa à sociedade, e você tem o próprio Supremo Tribunal Federal, que agora se arvorou como última instância em decretar que se tem que vender tudo. Interessante o seguinte, a gente vai falar isso aí mais à frente, é o seguinte, olha só, eu quero saber o seguinte, onde é que esses caras querem chegar com isso? Porque observa bem o seguinte, quando se fosse contabilizar, você sabe que o Bolsonaro agora, no orçamento agora que tem aí, você sabe que ele dobrou o orçamento da Força Armada, né? Praticamente igualou o da educação, ele botou 11 bilhões de reais. Era de 5,5 para 6, ele botou 11. Ele dobrou o orçamento da Força Armada. Agora pergunto a você, que porra de general sou eu, ou almirante, ou brigadeiro, que seja que dessa porra, que tá vendo que o cara tá entregando o país à torta e à direita? De onde é que vai sair esse dinheiro? Será que ele é tão imbecil assim, é tão idiota? Ele acha que o que é? O dinheiro é o quê? Que nem um pé de acerola? Você planta e vai nascer uma porrada de nota de 200? Agora é 200, não é isso? Tem nota Entregou 200? O Estado, acabou a arrecadação, acabou o Estado, vai pagar general da onde? Peraí. Vai tirar dinheiro da onde para pagar general, para pagar juiz, para pagar desembargador federal, para pagar polícia federal, as forças armadas, vai tirar da onde? Deixa eu concluir. Então, olha só. Então eu pergunto a você, onde é que está? Eu não consigo entender até hoje, cara. Eu não consigo entender até hoje. Eu fui aluno de escola militar e a mentalidade militar é muito estúpida. É muito estúpida. Vou te ser sincero, é muito estúpida. Mas olha só, se eu sou soldado, se eu sou sargento, se eu sou cabo, se eu sou suboficial, não tem problema nenhum.
O problema, onde é que está a estupidez maior? É do oficialato para cima. Olha só, a estupidez da Força Armada, que agride o Brasil, não está no subalterno, de subtenente, suboficial para baixo. É do oficial para cima. Eles têm uma mentalidade medíocre, ultrapassada, imbecilizante, que não consegue ver certas coisas. Não consegue ver certas coisas. Então, em resumo, o que ou não conseguem ver ou não querem ver. Eu parto mais do princípio que não querem ver. Por conveniência. Exatamente. Conveniência. Exatamente. Então, olha só, será que o cara, olha só, na hora que todas as empresas estrangeiras roubar toda a mineração, na hora que já tomaram conta da Embraer, você vê que, olha só, por exemplo, a Embraer, devolver a Embraer, a Boeing lá fez uma trapaça com a Embraer, devolveu a Embraer, você vê que a aeronáutica não se pronuncia em nada para retomar a Embraer. Não falou nada. Ah, mas o governo militar é Bolsonaro, o governo Bolsonaro é militar. Mas peraí, então tá, vamos lá, você é da aeronáutica, você é brigadeiro? Bolsonaro, então aqui é a aeronáutica nossa de novo. Não é isso? Não é, tem que ser a posição? Não é isso? É verdade ou não é? Você não é da aeronáutica, o governo é militar? Bolsonaro, aqui a aeronáutica, a Embraer é nossa de novo. Eu sou almirante. Olha, submarino aqui é nosso, o orçamento de novo para o submarino. Não, ninguém fala nada. E as usinas nucleares estão paradas. E aí? Então, não, mas peraí, deixa eu concluir. O exército brasileiro estava fiscalizando. Presta atenção. Cadê a posição do exército agora? Peraí, eu não quero ir lá. Eu quero aqui me prender a eles. Eles não são. Não é militar que está governando essa merda? Não é, caralho? Então cadê a porra do militar para defender o direito da própria força dele, caralho? E para defender o país, que jurou. Peraí, não é para o país, não. A força dele, caralho. A própria força deles. A própria força deles não defende. Eles são tão idiota que não conseguem ver. Vem cá, não é exército que está tomando mal conta dessa porra aí, que deu em Gesa. Por que deixaram entregar em Gesa? Fabricava tanques de guerra. Exatamente. Construído pelo IME, foi feito pelo IME. Inclusive, os nossos tanques eram considerados os melhores do mundo. Então. Fabricados pela Engesa. Então. A Engesa foi entregue ao exército, não fez porra nenhuma. E agora tem o negócio da arma. Você contar o negócio da arma que a gente falou, da munição, do rastreamento, isso que também não falam porra nenhuma. Então, quer dizer, olha só, a imbecilidade deles, cara, vai além do normal. Vai além do normal, cara. Agora ficam com a paranoia de não. Comunista? Você é contra o governo, você é comunista. Tem que ser preso. É esquerdopasta. É esquerdopata. Porra, o Mikhail Gorbachev decretou a perestroika. Acabou o comunismo há muito tempo, tá os caras com paranoia de comunismo. Comunismo é o cacete. Nunca existiu comunismo no Brasil. Procurem lá a história lá. O que existiu sempre no Brasil foi mercantilismo, capitalismo subdesenvolvido e agora o neoliberalismo, que começou com o governo Fernando Henrique, que se for consumado vai terminar com a destruição do Estado-nação, com a destruição do Brasil. Aí o que ele falou aqui, da onde vai tirar dinheiro para pagar as Forças Armadas, da onde vai tirar dinheiro para pagar a Polícia Federal, Juiz Federal, Desembargador Federal, Ministério Público Federal. Ou até o mais simples, né? Comprar bala para matar o povo, que é o que eles vão fazer. Porra, da onde vai tirar dinheiro, porra? E cadê a posição do presidente que não faz porra nenhuma? Aí vem uns conhecidos meus, não, o presidente, ele quer governar, mas o prefeito, governador, não deixa. Porra, toma uma atitude, cacete. Tá fazendo o que lá então? Porque faz o jogo dele. Tá fazendo o quê? Se a Constituição diz que o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas, e é dever constitucional das Forças Armadas defender a soberania do país, defender os interesses nacionais, ele como presidente ele tem poder legal, constitucional, para determinar uma atitude, para acabar com essa bandalha. Se ele não faz e não toma essa atitude, é porque é conivente. É covarde. É covarde. E tem que dar lugar a outro. É isso que está em questão aqui. É o interesse nacional que nós defendemos.
Eu não sou contra militar tomar o poder, não. Sou a favor, sim. Como professor que é. Mas que tipo de militar que vai tomar o poder aí? Que tipo de militares? Militares nacionalistas, patriotas. Para meter bala no povo. O militar que tem é para meter bala. Não é para meter bala no povo, não, porra! É para defender interesse nacional. É para fazer esse país crescer e prosperar. Transformar esse país numa superpotência política, socioeconômica e militar. Não deixar mais gringos vir lá de fora roubar as nossas riquezas e meter o dedo na nossa cara e dizer o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Olha É só. desse tipo de militares que nós queremos no poder. Não é militar, entreguista não. Olha só, vamos acrescentar um detalhe aí. Vamos acrescentar um detalhe antes da gente passar para o próximo parágrafo. Você sabe que o Temer mandou intervir aqui no Rio de Janeiro. Mandou intervir aqui no Rio de Janeiro. O Exército interveio. Tem esse Braga Neto aí, que é hoje ministro aí do Casa Civil do Bolsonaro. E foi no mesmo período que houve o assassinato da Marielle. Não é? Muito bem, e veio aqui para se aliar à polícia para meter bala no povo. Frase sábia de Hugo Chávez, qual foi? Quando o militar mete bala no seu próprio povo, ele não merece respeito. Quando o militar mete bala no seu próprio povo, ele não merece respeito. Agora, por que ele disse isso? Porque as Forças Armadas, o que são as Forças Armadas em qualquer país do mundo? O braço armado do Estado. Proteger a nação. Proteger a nação. E o O que é o povo. Estado é a nação politicamente organizada. E o que é a nação, o povo e suas instituições democráticas. E se a Força Armada são o braço armado do Estado, ela tem que defender o Estado, o povo e a nação. Não é atirar contra o povo. Nem ajudar a vender o país. Nem ajudar a entregar o país, nem se omitir diante do entreguismo. Militar que faz isso tem que morrer. Tem que levar bala e bomba na cara. Não é digno de vestir uma farda, porra! Não é digno de botar uma farda verde, azul ou branca. Porra, vão tomar vergonha na cara, cacete. Vamos pro próximo agora. Vamos lá. O Estado, a política interna e a posição do Poder Judiciário diante da atuação do Estado na política interna. Lembremos aqui que estamos nos referindo ao Estado-nação, não ao Estado-membro da União, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, etc. Que há anos, governo após governo, vem agindo como inimigo do povo, não cumprindo com sua função social de zelar pela soberania nacional e demais interesses nacionais, que eu acabei de falar agora. Temos como agravante a posição tomada pelo Poder Judiciário, que age de forma arbitrária, fazendo o que lhe convém, independentemente da ação do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Professor. Muito bem. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Voltamos aí àquela questão seguinte, olha só. Por exemplo, veja bem, você passou no concurso de juiz, aí eu vou te nomear juiz. Você é nomeado aqui pelo Poder Judiciário. Olha que Américo, você é juiz agora, parabéns, tal. Nós temos aqui para você, 10 mil processos para você resolver, que o outro juiz se aposentou, tal, e você vai assumir, tá? Só que tem mais um detalhezinho aí, entre média mais 1.000 por dia, tá? Fica tranquilo, mas a gente toca isso aí, a gente resolve isso aí. Muito bem. Então, o que isso configura? Isso configura que o Poder Judiciário, ele não tem mais capacidade de resolver os problemas sociais. A gente vai falar no último estágio lá final. Não tem capacidade nem infraestrutura. Exatamente. Tem que mudar tudo. Não, olha só. Ele não tem infraestrutura, não propriamente porque porque quer, é porque ele não quer mesmo. Ele quer que fique isso aí. Você vê, o cara vai entrar, você já está com 10 mil,
você vai entrar mais mil por dia, você sabe que você vai terminar toda a sua legislatura, talvez você não resolva 1000 processos. Você já começou com 10.000, cara. Não há tempo hábil para você resolver isso. Então você veja bem o seguinte, o que é a justiça? É um fracasso. A justiça não consegue mais solucionar, a justiça não consegue mais solucionar os problemas sociais. Então a justiça é uma instituição falida. E detalhe, esse mesmo judiciário que não consegue solucionar nem 10% dos processos acumulados no país, contribui para privatizar as estatais por causa Destruir o Estado. Destruir... Além dele não ter a função dele dentro do Estado, ele ajuda a destruir o Estado. Com a desculpa esfarrapada de que se a empresa pública, a instituição pública não está sendo eficiente, ela tem que ser privatizada. Então, nesse caso aí, a primeira a ser privatizada que teria que ser é a justiça, porra! Totalmente incompetente. Questão de lógica. Deles próprios, não sou eu que estou falando. Aliás, nunca deveria ter sido pública. Não. Sempre privada. Não sou eu que estou falando, não. Eu estou falando a lógica deles próprios. O que nós vemos. Em cima nós vemos. da lógica deles próprios. Que nós vemos, o cidadão vê. Que o cidadão vê que é a realidade social e política do país. Se a instituição pública e a empresa estatal, a desculpa que eles dão, que se omitem ou contribuem para entregar uma empresa pública, uma estatal ou uma instituição, é porque não está funcionando bem, então, a primeira que tinha que ser entregue, privatizada, é a justiça, porra. Aliás, eles jamais deveriam fazer isso. Eles jamais. Nenhum deles, seja qualquer membro, jamais deveriam fazer isso. Eles jamais. Eles não deveriam ter nem autoridade para fazer isso. Porque como ele vai se arrogar dono de um patrimônio que não é dele, é público, e ele dá o direito de vender. E com detalhe, com o lucro dessas empresas estatais e públicas, com a arrecadação de impostos, é que o salário dele é pago. Se entregar tudo, eu quero ver de onde que vai sair dinheiro para pagar o salário dele. O salário de juiz, salário de desembargador, salário de promotor, salário de delegado, qualquer servidor público que seja. Acabou o Estado, acabou a arrecadação. Da onde vai tirar dinheiro para pagar o salário de vocês? Me respondam, dos senhores. Me respondam. Tem um detalhe que eu quero acrescentar. É isso, ó. Vão acordar, pelo amor de Deus. A primeira coisa que tem que ser feita para mudar esse país é resgatar uma coisa chamada soberania nacional. Querem governar, querem estar no poder? Ótimo, mas tenham amor ao país, porra! Tenham amor à nação. Pense no futuro das gerações, das próximas gerações, dessas agora e das próximas gerações. Os senhores têm famílias. Os senhores têm filhos, têm netos. Pensem nas suas famílias, nas famílias dos brasileiros. Querem ficar no poder? Ótimo. Mas governem, mas legislem em favor do país, em favor da nação. Não contra a nação, não contra o Estado. Além de não trabalharem, quando trabalha contra a nação. Né? Porque está aqui. Um cara que não consegue resolver o problema da justiça ainda vai trabalhar contra a nação. O problema que é dele, que é da justiça, que ele é mesmo judiciário, não resolve o número de processo, ele ainda trabalha para foder a nação. A realidade é essa. O que eu queria acrescentar aí, no que você falou, foi o seguinte, olha só. Vamos ao seguinte aspecto aqui. Vamos ao seguinte aspecto. Se o camarada ele não consegue, se o seu poder judiciário não conseguir resolver os problemas que é do âmbito dele, que é o judiciário, então tem que ser extinta. Tem o Rui Costa Pimenta, tem lá um vídeo dele, depois tu vê. O cara fala que o CSTF tem que ser extinto. Plenamente. Em primeiro lugar, qual é a razão do STF? O Poder Judiciário, eu acabei de falar, desde Fernando Henrique até agora, ajuda a destruir o país e achou pouco agora resolveu vender o país também. Ele, além de destruir, que ele não trabalha
pelo que tem que trabalhar, ele ajuda a destruir o país. Olha só,